Macbeth, William Shakespeare. Grande dramaturgo, grande escritor, grande artista do teatro universal e, além de artista, produtor. Sim, porque Shakespeare produzia seus espetáculos no Globe Theatre. Artistas, livros, todos têm a sua ideia, mas como produzir as suas ideias? Eu sou Edson Caeiro, ator, produtor, e vou dizer a vocês das minhas ideias. Eu sempre trabalhei com teatro, com Tunis Filho, com Alexandre Matti, entre outros. Mas chega um momento que você quer fazer as suas ideias. E aí, como fazer? Este que foi o problema. Eu não sabia escrever um projeto. Eu não sabia nem sequer como começar a escrever um projeto. Mas com vontade eu falei, não, eu vou aprender. E fui aprender. Fui aprender através de oficinas, fazer oficina no Itaú Cultural, na Oswald de Andrade. E aí eu fui aprendendo como fazer isso. Então é isso que eu estou aqui para vocês. Até que um dia também eu participei da Oswald de Andrade, que eu gosto de retratar muito, de um ensaio geral da Rosi Campos, em que ela perguntava para ela mesma quando começou a se produzir: por que Fagundes faz teatro? Por que Marília Pêra faz teatro? Por que Fernanda Montenegro faz teatro? Porque eles se produzem. Ah, então eu também vou me produzir. E esse que foi o meu start. Eu quero me produzir. Eu quero produzir as minhas ideias. Então hoje eu estou aqui, Edson Caeiro, para a gente conversar e pontuar para vocês qual o caminho, o passo a passo de uma produção cultural. William Shakespeare, a gente acabou de falar sobre ele. Grande dramaturgo, ator, produtor. Então, ou seja, a ideia do artista produzir as suas ideias, fazer os seus espetáculos, seus shows, é de há muito tempo. E é uma decorrência natural. Você começa a aprender a sua profissão, seu métier, mas chega um momento que você quer fazer as suas ideias. E como fazer as minhas ideias? Como eu produzo o meu espetáculo, aquela ideia que eu tive para o show, aquele texto que eu quero escrever e produzir? Nisso entra a oficina. Como aprender? E eu fui aprender. Então, a gente vai falar aqui da importância, claro, de você como artista, já com uma certa carreira, querendo produzir as suas ideias, que isso é bem pertinente. Então uma dica que eu faço, que eu passei por isso: começa a se articular com outras produções, trabalha voluntariamente mesmo. Toda produção precisa de alguém. E às vezes tem grana para te pagar e às vezes não tem, mas não importa, aquele aprendizagem de você estar ali vendo, trabalhando com os artistas, olhando a parte técnica, olhando como se produz, é muito, muito, muito importante. Seja desde um espetáculo teatral, um show, uma exposição, seja você artista plástico, músico, ator, bailarino, não importa. Você participar de outras produções é muito importante, porque essas produções, no dia a dia, é que vai te dar um know-how, que vai te dar um primeiro start de como fazer produção cultural. Então vamos lá. Eu acho que uma outra forma também importante de você se articular na sua cidade, seja onde você esteja, participe dos fóruns dos artistas culturais de sua cidade, das secretarias de cultura, dos espaços culturais. Todo esse tem um movimento de artistas, um movimento de ideias que você pode muito apreender de como é fazer e produzir as suas ideias. Então vamos lá. A gente tem já o conhecimento, a gente já trabalhou com outras pessoas, já tem uma boa ideia, então chegou ao momento da gente escrever o nosso projeto, certo? Então vamos lá aos detalhes. Geralmente um projeto, ele tem uma descrição, uma apresentação, objetivo, uma justificativa, a equipe técnica, as etapas de trabalho, cronograma de trabalho, divulgação, contrapartida. Geralmente esse que é o esqueleto de um projeto e que a gente pode muito bem detalhar, e é isso que a gente vai detalhar hoje aqui, passo a passo. Então vamos lá. Vamos começar detalhando, né, essa tua ideia para uma oficina, o que é essa produção cultural. Bom, primeiro você tem que fazer uma apresentação. Claro, né?
Quando você chega num lugar, você não se apresenta, você não fala quem você é, então é a mesma coisa o teu projeto. Você precisa apresentar, porque geralmente quem está do outro lado lendo o teu projeto, seja o parecista de um edital, seja alguém de um patrocinador, ele não te conhece. Então ele precisa ter uma ideia breve e objetiva do que é a ideia do seu projeto. Objetivo. Todo projeto tem que ter um objetivo. E o que é esse objetivo? É literalmente as ações, as atividades. Resumindo e sendo bem claro, assim, é um verbo de ação. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou produzir, eu vou alcançar tal público, eu vou fazer tais apresentações, eu vou montar uma exposição, eu vou fazer um show. Então, o objetivo é uma ação concreta do que você se propõe a fazer. Então, você tem que ser bem sucinto, porque aí você tem, justamente até para você e para quem está analisando o seu projeto, uma ideia precisa do que é o seu projeto. Justificativa. Também faz parte. Você tem um objetivo, então você precisa justificar esse teu objetivo. Mas qual a diferença entre um objetivo e uma justificativa? Então, como eu disse, o objetivo é o que você vai fazer, é esse verbo, fazer, produzir, montar, escrever. A justificativa é o porquê daquele fazer, escrever, montar e dirigir, é fundamental, é essencial. Qual o diferencial que o teu projeto traz para você como artista, para a sociedade que você vai apresentar, para o público? Será que o teu projeto justifica a existência dele na tua cidade, no teu país, na tua classe artística? Então, a justificativa é até um pouco meio que filosófica. Em que sentido? Você precisa apresentar o contexto fundamental, essencial do que é fazer o teu projeto. Por que eu preciso fazer esse espetáculo? Por que eu preciso montar essa exposição? Por que eu preciso produzir este filme? Por que eu preciso escrever esse livro? E detalhe, não é só o porquê, é qual o diferencial que ele tem. Qual o diferencial que ele traz? Será que o meu livro tem uma ideia de um tema que vai ser apresentado sobre uma lógica que ainda não foi apresentada? Será que o meu festival de música vai para essa cidade produzir e motivar outros artistas ou juntar os artistas que estão na cidade e com isso mostrar que a cidade tem um dom para a música? Ou este filme que eu quero produzir vai ser sobre um determinado tema ou sobre a obra de um determinado artista que até então não foi produzido. Todos esses diferenciais fundamentais é que fazem parte e que compõem a justificativa de um projeto. Público-alvo. Todo artista se apresenta para um público, não é verdade? Então, esse público você também tem que pensar para o teu projeto. Que público eu quero alcançar? Por exemplo, se você vai fazer um festival de música hardcore, qual é o público que te vem à cabeça? Se você vai fazer uma exposição de artesanato, qual o público que te vem à cabeça? Se você vai fazer um filme sobre um artista, um cantor pop, popular, qual público que te vem à cabeça? Se você vai escrever um espetáculo sobre a mulher, sobre a opressão feminina, que público te vem à cabeça? Detalhe, você precisa especificar sim o teu público, mas também você sabe que ele tem uma variante, ou seja, você vai querer abranger o maior número possível de pessoas, mas há sim uma determinada faixa etária, há um determinado nicho, núcleo que o teu projeto vai alcançar. Então, é um detalhe que você tem que pensar. Às vezes o meu festival vai alcançar desde crianças, jovens e adultos. Ou não, o meu público do meu festival é os adolescentes, adultos e a terceira idade. Ou o meu público é mais voltado para o público feminino, ou o meu público é para todas as idades.
Tudo isso você tem que pensar. Que público que você vai alcançar, que público que tem interesse no teu projeto, no teu espetáculo, na tua mostra, no teu festival, no teu cinema. Já falamos da apresentação, do objetivo, justificativa, do público e agora a grande pergunta: quem será a minha equipe? Quem vai trabalhar comigo? Quem eu quero chamar para trabalhar comigo? Quais são os modelos, quais são as pessoas que me interessam para trabalhar comigo? Então, isso é muito importante e aí a gente entra numa questão fundamental. Ficha técnica. Sim, quem vai ser o seu produtor? Quem vai ser os seus atores? Quem vai ser o seu figurinista? Quem vai ser o seu cenógrafo? Quem vai ser o seu gerente financeiro? Quem vai trabalhar com a logística? Quem vai trabalhar com a alimentação? Quem vai trabalhar com a montagem? Entre outros e outros técnicos e profissionais que formam um projeto. Se é cinema, há um profissional específico para cinema. Se é teatro, a mesma coisa. E assim vai. Uma exposição, um show, um festival. Você é a melhor pessoa para compreender e responder essa pergunta. Quem são os profissionais de anos e anos que você convive no seu métier? Na música, no cinema, no teatro, das artes plásticas, da literatura, que você acha que seria interessante você contratar, convidar. Lembrando, às vezes você não tem o dinheiro, mas você pode fazer parcerias, pessoas que estejam junto contigo. Vamos lá, vamos produzir. É claro que com um patrocínio, um prêmio financeiro que você ganha, é muito melhor para você produzir. Mas às vezes você trocar e chamar as pessoas, e conversar e apresentar o seu projeto. Apresente o seu projeto para os seus amigos, apresente os seus projetos para profissionais que você goste e troque ideias com eles. Isso é fundamental para você aprender, porque sendo a sua primeira produção, você precisa sim de profissionais competentes, profissionais de anos e anos de trabalho que podem trabalhar com você e você vai aprender muito e com certeza o seu projeto vai ser um sucesso porque você vai estar calçado, você vai estar lado a lado de grandes profissionais da sua área. Portanto, a equipe técnica é muito importante. Pense nisso. Bom, você já tem os profissionais que você escolheu, as pessoas com quem você fez parceria, as pessoas com quem você produziu, que você contratou. Então chegou a hora da gente montar as etapas de produção. Pré-produção, produção e pós-produção. O que será isso, hein? Bom, você viu, pré-produção, produção e pós-produção. São as etapas de trabalho que não fogem muito disso. Mas vamos detalhar. Vamos começar com a pré-produção. Pré-produção é como disse. Você, por exemplo, vai montar um show, você vai montar um espetáculo, você vai escrever um livro. Então você tem que começar dos primeiros passos. O que são esses primeiros passos? Então vamos primeiro vamos começar exemplificando uma mostra, né, de um festival de dança ou de teatro. Então primeiro você vai ter que conversar com o local que você quer fazer, a cidade que você quer fazer. Você depois, tendo autorização, você tem que conversar, contratar as pessoas que você já determinou no seu projeto escrito. Né? Então você chama as pessoas para trabalhar, faz uma reunião, explica os prazos, explica o andamento desse projeto. Né? E entre outros, você pode visitar locais, visitas técnicas. Você pode, às vezes é preciso licenças, né, ambientais, licenças da prefeitura, alvarás de funcionamento. Tudo isso é na pré-produção, entre outros e outros. Eu digo entre outros e outros porque cada área tem uma especificidade própria. Mas vamos manter aqui no festival. Então você precisa de ter a abertura ou a anuência do local que você quer fazer. Seja um teatro, seja um espaço público da prefeitura, um centro cultural, teatro municipal, ou mesmo uma praça, ou mesmo um parque. Tudo isso você precisa de ter essa parceria com a prefeitura local. Depois
contrata os profissionais que você já tem em mente. Depois você também pode já começar a conversar com o designer gráfico, que é para ter uma ideia de como vai ser essa imagem, né, que você vai ter na divulgação com seus projetos. Aí você também precisa conversar com os envolvidos, seja o seu patrocinador, ou o governo que você está trabalhando, do edital, da prefeitura local, tudo isso para ir formatando. Isso é a pré-produção. Também você pode, já no caso de artistas, lançar um chamamento, lançar uma curadoria, contratar os curadores para escolher justamente quem são os artistas, quem são os espetáculos, quem são os grupos que vão participar da programação. Tudo isso tem um tempo que é necessário para você começar a produzir. Produção já é efetivamente o acontecimento. Então você já tem as autorizações, você já contratou os técnicos, os profissionais que vão trabalhar com você, você já delineou a criação artística, esse layout do que vai ser essa tua mostra. Então agora você vai de fato selecionar os artistas, contratar os artistas, você vai montar essa arte gráfica que precisa de aprovação, seja da Secretaria de Cultura local, estadual, municipal, federal. Você precisa também a montagem dessa grade de programação. Então você tem que conversar com os artistas, com os grupos, que horário, qual data ele pode se apresentar ou não, o espaço. Você tem que casar, literalmente uma agenda de como você vai realizar a tua programação, casando o espetáculo, a data que ele tem e o espaço. Aí você tem que também, após essa aprovação, você tem que mandar para uma gráfica, né? Também tem todo um tempo para a gráfica produzir aquele material, seja um banner, seja um folder, seja um cartaz, entre outros que você determinou. Depois disso, você ainda tem que preparar, conversar com a assessoria de imprensa, com o produtor de mídias sociais, para já ir começando a lançar chamadas, a produzir matérias dizendo que tal exposição, tal festival, tal espetáculo, ou um filme, etc., tem uma certa data de previsão de estreia. Tudo isso vai chamando a atenção do público para você, quando chegar na estreia, ter um espaço maior de divulgação. É muito importante também na produção, antes da estreia, você trabalhar essa distribuição, essa divulgação do teu material gráfico. E aí eu dou um toque muito importante, que é o seguinte. Geralmente você tem um cartaz, você tem um folder, você tem hoje muito também um material online que você precisa divulgar. Então, você precisa olhar ao redor, da onde você vai apresentar, da onde você vai fazer a sua exposição, quais são os espaços, quais são as parcerias que você pode firmar para também divulgar. Por exemplo, você está num centro cultural, será que tem uma escola próxima? Será que tem um clube próximo? Será que tem uma associação cultural próxima, uma associação de moradores, um prédio, um condomínio? Tudo isso você pode entrar em contato, sugerir deixar cartazes, sugerir deixar folders, ou agora que está mais digital online, qual é o e-mail do administrador para mandar, porque aí ele manda no mailing para os moradores, para os associados. Tudo isso é uma forma de você divulgar muito bem. Colocar, por exemplo, um cartaz na padaria próxima ao teatro que você está, ao espaço que você está, na papelaria, na escola, entrar em contato com o coordenador pedagógico e tentar divulgar a sua mostra, divulgar o seu espetáculo com aqueles alunos. Tudo isso é uma forma de diversificar o teu trabalho. Tenha a vontade e a predisposição de você divulgar para mais e mais e mais pessoas. Eu acho que, na minha opinião, tá, como ator e produtor cultural, alguns artistas, quando têm um trabalho pronto, eles ficam focados só na grande mídia. Não, é importante também você
mesmo com uma grande mídia, ir atrás de espaços em que você possa chegar. Como eu falei, escolas, creches, hospitais, pós-saúdes, padaria, papelarias, o comércio local. Procure saber também de associações culturais, associação de moradores que tem ali no entorno que você possa chegar e deixar um material, seja ele digital ou impresso, para que essa população, para que esse público venha até você. Eu vou dar mais um exemplo. Meu pessoal, Teatro nos Parques. Nós tínhamos o apoio da Rede Globo, Globo São Paulo. E a Globo mesmo com comercial, uma vinheta, um comercial de 30 segundos no ar, durante toda a programação da Globo o dia todo, de manhã, tarde e noite, matérias no SPTV. A Globo mesmo me passava contatos para eu mandar um folder, para eu entregar um cartaz para a Associação de Moradores do bairro tal, Associação de Moradores do bairro tal, ir na biblioteca tal. Ou seja, não é porque você tem uma grande mídia que a tua divulgação tá ok. Sim, você tem uma grande divulgação na mídia, mas isso não quer dizer que você vai atingir todo um público. Quanto mais e mais e mais você for atrás desse público, seja ele na grande mídia, de um anúncio de televisão, uma reportagem de um jornal, de um telejornal impresso, um telejornal televisivo, não importa. Você também é primordial fazer contato com o entorno, com as associações, com as escolas, com os centros culturais, com as subprefeituras, né? Eu estou falando, não sei como chama na tua cidade, mas nas suas micro-regiões é importante que você vá e faça contato, porque talvez o seu público esteja ali e ele vai saber da existência da tua apresentação, do teu festival, do teu livro, do teu filme e vai comparecer para te prestigiar. Estreia. Chegou o dia de estreia. Muito bom. A estreia sempre é o resultado de um longo processo de trabalho, de uma grande labuta, de uma equipe produzindo, correndo atrás para realmente chegar a esse momento da estreia. Então agora é preciso também todos os cuidados. Você vai acompanhar essa estreia, você vai acompanhar essa temporada. Você tem que ser muito preciso. Como é que está sendo as apresentações? Não deixe cair o nível. Converse com os atores, converse com os artistas envolvidos. Se é uma exposição, veja os detalhes, como está sendo a divulgação, como está sendo a circulação do público. Enfim, todo o produto cultural, seja um livro, seja um filme, seja uma exposição, um festival, ele precisa de um acompanhamento. E esse acompanhamento é fundamental para o êxito e a manter a qualidade daquilo que você escreveu no teu projeto, daquilo que você planejou no teu projeto, para que ele aconteça e tenha bons resultados. Durante a temporada, provavelmente vai aparecer matérias, posts, então tudo isso é importante você guardar. E por que é importante você guardar? Primeiro, pelo histórico do teu projeto. Lembrando que a arte, muitas vezes, ela precisa ser valorizada. E uma das formas de ser valorizada é esses registros que saem na imprensa, que hoje nas mídias sociais que as pessoas postam. Os comentários do público, é muito importante os comentários do público. Valorize, seja nas redes sociais, instigue o público, converse com o público para deixar os seus comentários, deixar a sua opinião. Você pode lembrar que muitas exposições você vai, tem lá, você deixa o seu nome, a tua cidade e a tua opinião. Isso é um feedback muito importante. Eu acho que você pode fazer isso, seja numa mostra de teatro, de música, de dança, ou seja, na pré-estreia de um filme. Pergunte, instigue o seu público a opinar, e registrar, relatar a sua opinião. Isso é muito importante. Você vai ter um feedback muito positivo do que é esse seu trabalho, do que as pessoas estão achando do seu trabalho. E todos esses relatos, todas essas matérias na imprensa, você tem que reunir, você tem que catalogar, você tem que salvar. E aí você vai relatar isso na prestação de contas. Todo projeto tem uma prestação de contas. Essa prestação de contas é importantíssima.
Então você tem que mostrar ao seu patrocinador ou mostrar à secretaria que aprovou o seu projeto através de um prêmio estadual, municipal ou federal, o que aconteceu, qual é o que as pessoas acharam, o que o público achou. Então todo esse material de imprensa, esse material das redes sociais hoje, Facebook, Instagram, comentários nas páginas, na fanpage, comentários no YouTube, tudo isso é importante. Então salve, print, porque também isso é importante para você ter um material de que o teu projeto foi cumprido, foi realizado. Bom, acabou a temporada, foi muito bom, você teve uma boa repercussão, mas agora você tem que começar a fazer o fechamento desse projeto. Por isso que se chama pós-produção, ou seja, você vai ter que fazer os últimos pagamentos, você vai ter que fazer relatórios de como foi as apresentações, você vai ter também que conversar com o teu gestor financeiro para fechar a conta que você abriu, ou seja, todo um processo de literalmente encerrar, terminar o seu projeto. Portanto, a pós-produção também é importante. Você vai ter que apresentar notas fiscais do que você gastou, você vai ter que apresentar os contratos dos artistas que você contratou, os recibos de pagamento, também os recibos de depósito nas contas bancárias. Você vai ter que apresentar o material gráfico aprovado, você vai ter que apresentar cópias de livro, cópias de fotografias, editar muito bem um vídeo, não muito longo, mas para que tenha uma ideia de quem for assistir, seja a pessoa responsável por essa premiação, o mesmo teu patrocinador, saber o que foi realizado, o que foi cumprido. Então preste atenção que é muito importante. E um detalhe, tire cópias, salve, escaneie, use o OneCloud, use HD de todo o material, no mínimo, e aí eu vou dar uma dica aqui, a Sônia Cavantan, que é uma produtora e gestora cultural que eu fiz oficina com ela, no mínimo 3 cópias, tá? Por quê? Isso é muito importante. Você vai entregar uma cópia original para a Secretaria de Cultura mostrando, olha, tá aqui a realização do meu projeto. Muito bem. Mas sempre é bom guardar uma para você, e sempre bom guardar uma outra cópia com outro alguém, com uma outro e-mail, com outro HD ou uma pasta na casa da sua mãe, não importa, porque futuramente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e isso acontece, hein, pessoal, vira uma diligência, olha, faltou a foto de uma apresentação tal, ou faltou a nota fiscal do contador, faltou a nota fiscal da gráfica, você tem uma cópia para apresentar. Não tem, ó. Aqui está a cópia da gráfica, aqui está a foto do espetáculo. Ou seja, é muito importante você ter todo esse cuidado de fazer relatórios e salvar todas as notas, todos os pagamentos, todas as fotos, todos os vídeos, todo o material gráfico que comprovem a realização e a conclusão do seu projeto. Orçamento. Todo projeto tem um custo, dinheiro, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira vez é muito difícil entender um orçamento financeiro de um projeto. Falo por mim. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar pessoas, seja um contador, seja um amigo que trabalha com números, que trabalha num banco, ou seja, alguém que possa te auxiliar a formatar esse projeto, o orçamento. Então o orçamento cai um pouco dentro daquelas fases que eu já falei aqui, pré-produção, produção e pós-produção. Claro que tem a administração, tem a divulgação, mas basicamente é um pouco isso. Então, o que você tem que fazer? Comece a cotar, a buscar orçamentos. Quanto custa um material gráfico? Quanto custa um aluguel de uma câmera? Quanto custa uma diária de um teatro? Quanto custa o cachê de um ator, um cachê de um bailarino, quanto custa um cachê de um produtor, quanto custa fazer um figurino, quanto custa fazer um cenário. Tudo isso você é que tem que ir atrás conforme a tua área, a
tua produção você buscar quais elementos que você acha que é importante para você produzir, que você tem, que sem isso você não produz. Então você não produz um espetáculo sem cenário, sem figurino, sem atores. Então você tem que ir atrás disso. Uma exposição, o aluguel de uma galeria, ou como é que a montagem dessa exposição, dos quadros, dos painéis, né? Um festival de música, seja ele um festival grande, você vai precisar de ambulâncias, você vai precisar de seguranças, você vai precisar de bilheterias, você vai precisar de uma boa luz, uma boa iluminação, um bom som. Então esses são os detalhes que você tem que procurar. Ou você está escrevendo um livro, qual a editora, quanto que sai a impressão na gráfica, quanto que a editora vai cobrar para distribuir. Ou seja, estes custos você tem que levantar no seu dia a dia, conforme o seu métier. Por isso que é importante, eu reitero, você participar de outras produções, trabalhar com outras pessoas, porque tudo isso já vai te dar um embasamento para quando você formatar a sua planilha orçamentária, você ter uma ideia melhor do que você vai custear, planejar na sua planilha. E reitero, busque auxílio de uma pessoa da área financeira, da contabilidade, para a primeira planilha, tá, pessoal? Porque isso é muito importante para ajudar você a formatar a sua planilha orçamentária. Democratização do acesso. Pessoal, isso é uma coisa também muito recorrente nos projetos culturais. E o que é isso? É você colocar no seu projeto como você vai fazer essa democratização do acesso do público ao seu produto cultural, ao seu projeto cultural, mostra, apresentação. Então, uma das coisas boas que seria, você vai praticar preços populares, você vai ter uma cota de ingressos gratuitos para escolas, para instituições, você vai ter espetáculos gratuitos. Talvez você possa também, dentro desse escopo, produzir e ter essas coisas. Você vai doar uns livros para a biblioteca da cidade, quando você publicar o seu livro. Você vai fazer uma premiere do seu cinema, do seu filme, para escolas ou para um determinado grupo. Você vai convidar, você vai dar descontos, como é que você vai democratizar esse acesso da população, da tua cidade, do teu estado, para o seu projeto cultural. Então pense nisso, quais os caminhos que você pode tornar mais fácil o acesso do público ao teu projeto cultural. E aí entra também a acessibilidade. Sim, é muito importante você incluir no seu projeto, aliás, já é até lei você colocar a acessibilidade. E o que é acessibilidade? São os acessos às pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, rampas, tradução em libras, tudo isso é uma forma de você fazer, né, essa acessibilidade, essa abrangência dentro do teu projeto, juntando a democratização do acesso e a acessibilidade. Contrapartida social. Pessoal, é muito importante você também ter, aliás, você é obrigado a ter isso no teu projeto, porque é o que na prática é necessário. E o que é uma contrapartida? São todas as ações que você pode dar de devolutiva, de ações que você pode devolver à sociedade por estar realizando o seu projeto, seja ele através de um patrocínio, seja através de um prêmio da sua secretaria municipal, estadual ou federal. Ou seja, você devolver à população uma parte do que você ganhou produzindo. Então você pode oferecer uma oficina cultural para uma escola, você pode oferecer ingressos gratuitos para que as escolas venham assistir o teu espetáculo, você pode apresentar uma palestra sobre um determinado tema, sobre meio ambiente, sobre saúde, em algum hospital, em alguma creche, em alguma associação cultural, ou seja, tudo que você pode fazer de retorno social, cultural, educacional para a sociedade, com a tua proposta, com os teus artistas, é muito importante. Por exemplo, os artistas, os bailarinos, os atores podem dar uma oficina em alguma escola, em alguma creche, em algum centro cultural gratuito para determinados, ou um workshop, né? Convidar as escolas a virem assistir. Tudo isso é uma contrapartida. Dar uma palestra, fazer uma oficina, ou seja,
A contrapartida é o retorno que você pode dar à sociedade, beneficiando e agradecendo a realização do seu projeto cultural. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vim aqui hoje passar uma ideia de como foi a minha trajetória para vocês de ator a produtor cultural. E não para por aqui. Continue se existindo, porque eu como produtor e como ator estou sempre me aprimorando, conversando com pessoas, conversando com outras produções, conversando com outros artistas e aprendendo sempre. Eu acho que esse é o caminho. E eu vou deixar uma dica aqui muito boa para vocês, que é: entrem, pesquisem aí na internet o Sebrae, que é um apoio aos empreendedores, junto com o Instituto Alvorada, tem uma cartilha gratuita em PDF para você baixar e lá você vai poder ler, se exercitar o passo a passo de como produzir um projeto cultural. É isso aí, pessoal. A gente se vê. Viva a arte!